Nós vamos falar do setor mais importante que a sua empresa, que tem aqui dentro da Rio, que tem na Apple, que tem na Amazon, qualquer empresa, qual que é o setor mais importante? Eu posso dizer já logo no início, com muita integridade, que não é o setor de obras. Porque sem esse setor mais importante, nenhum setor funciona dentro. Administrativo, planejamento, obras, não funciona. Então a gente vai falar desse setor porque eu sei que é um dos maiores gargalos de engenheiros, de empresários da construção civil, esse setor, porque a faculdade não prepara você para fazer isso. É uma arte, inclusive. Né? Então, nós vamos falar aqui hoje sobre vendas. Como que a Rio vende? Como é que é a recorrência de venda da Rio? O que que o Lucas e a Bruna construiu para sempre ter de 12 até 26 obras em execução ao mesmo tempo? Qual a jornada que a gente faz? Então, eu quero passar essa jornada para você nesse encontro nosso aqui de mais de 20, 30 minutos, às vezes eu até estendo um pouquinho, né? Nós vamos falar de uma arte, né? A arte de vender. Inclusive, não existe um vendedor nato. Existe, eu não acredito no, cara, o cara nasceu para vender. Venda não é dom, venda não é sorte, venda é técnica. E nós vamos falar sobre isso aqui. E eu preciso de entender no conceito e no mundo das vendas que venda é igual a relacionamento. É mais fácil eu vender para quem eu me relacionei ou para quem eu não me relacionei. Então eu preciso de entender. O primeiro conceito de vendas, eu queria inclusive que vocês anotassem isso daí, é que vendas é igual a relacionamento. E como eu me relaciono? Como eu relaciono com o meu cliente? Eu posso relacionar no tete a tete, eu posso relacionar no boca a boca, eu posso relacionar em ambientes de network, mas eu posso relacionar de uma maneira mais exponencial, de uma maneira mais escalável. Afinal de contas, eu jamais vou descartar uma indicação de um cliente meu. Inclusive, isso ainda é muito forte aqui dentro da empresa. Mas para eu ter 12, 15, 20, 25 obras em execução ao mesmo tempo e conseguir aplicar uma metodologia de entrega de obras no prazo, custo e qualidade, eu preciso de uma recorrência de clientes. Olha que coisa legal. Por isso que eu disse que vendas é o setor mais importante da empresa. E eu posso te dizer com integridade. Quando eu tenho muitas vendas, problemas grandes na empresa fica pequenininho. Quando eu tenho poucas vendas, problemas pequenininhos na empresa fica gigantes. Então, por isso que para mim é o setor mais importante e a mola propulsora do negócio. É o vagão que puxa todos os outros setores da empresa. Quando eu não tenho vendas, não nada funciona. Eu dependo de primeiro vender para depois eu entregar. Então, antes eu vendo para depois eu entregar. Só que é o seguinte, falando de relacionamento, antes de vender, eu ainda tenho um negócio antes, que é o primeiro pilar que eu vou ensinar para vocês hoje, que eu vou falar para vocês hoje. Né? Eu preciso de compreender isso para que eu mexa em um drive. Tem muita gente que está ainda só no tete a tete, só no ambiente de network, que é muito importante, só apenas dependendo de indicação de cliente. Lucas, como que eu acesso com exponencialidade? Como eu acesso com escalabilidade, igual você está falando? Acessando a maior avenida de clientes que eu vou falar para vocês. Qual que é a maior avenida de clientes? A gente precisa entender o seguinte, vou fazer uma pergunta aqui bem provocativa. Imagine agora a pessoa que você mais ama, a pessoa que você mais ama, ou a pessoa que mais te ama. Vamos pensar na pessoa que mais te ama. Você acha que a sua esposa, a sua mãe, sei lá, o seu esposo, dá mais audiência, ou seja, mais atenção para você, a Bruna dá mais atenção para mim ou para o celular dela? Para quem que vocês acham que a Bruna olha mais? O dia tem 24 horas. Ela olha mais para mim ou para o celular dela? Outra pergunta que eu te faço: quando você está indo para uma reunião e você pegou um Uber, sei lá, saiu do aeroporto, está indo para o hotel e você pegou um Uber, você está olhando para os outdoors na cidade ou você está olhando para o celular? Você está numa consulta médica, você está olhando para o celular, para o monitor que está lá naquela consulta médica ou você está olhando para o celular? Você está, às vezes, numa reunião de família, de uma família que faz tempo que você não vê, sei lá, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Você está dando audiência para essa família ou você está no celular? Pode falar a verdade.
Às vezes você está dentro da igreja e você está mexendo no celular. Às vezes você acordou de manhã e foi pro vaso. Eu não vou ser. Eu vou ter aqui, eu vou me conter para não falar fazendo o quê? No vaso, dando aquela capi. Você tá o quê? Olhando no celular. E a pergunta que eu te faço: por que, criatura, você é um consumidor de conteúdo e você não é um produtor de conteúdo? Por que você não está na maior avenida de clientes? Eu entendi isso há 10 anos atrás. Até então eu tinha 2 obras, 3, até 5 obras em execução. Mas quando eu entendi a exponencialidade que eu podia ter de clientes, a escalabilidade do meu negócio, quando o assunto era acessar vendas, e eu entendi o poder do marketing, as coisas mudaram. Então, acessar a maior avenida de clientes é estar no marketing digital. Ah, Lucas, isso para mim é óbvio. Tá bom, então por que você está ainda consumindo conteúdo e não é um produtor de conteúdo? Você quer acessar muitos clientes, você quer sair de 2 para 10, para 15, para 20, mas não quer produzir conteúdo. Convite era esse primeiro pilar que eu estou falando agora de marketing, é você o quê? Ser um produtor de conteúdo. E é muito simples, tá, Lucas? Mas e aí? Cara, você não precisa de produzir conteúdo, 2 conteúdos por dia, ou que seja um conteúdo por dia. Começa produzindo um por semana. Depois muda para 2 por semana. Depois vai para 3 por semana. E depois vai para 4. Pega uma água para mim, por favor. Depois vai para 4 por semana, 5. E depois um por dia. Então pode ser igual quando você vai para academia. Você não começa na academia pegando 30 quilos de supino reto. Você começa, sei lá, com 5. Aí depois você vai para 10. Depois você vai para 20. Eu gostaria que você se comprometesse com algo que você consegue. Faça um compromisso, não é comigo, não é com você mesmo, de algo que é possível. Para você não procrastinar, que senão você de novo continua empurrando para frente, empurrando para frente, empurrando para frente. Acessar a maior avenida de clientes, você tem uma mega oportunidade. Lembra que vendas é igual a relacionamento? Você vai relacionar com milhares, milhões de pessoas, quiçá milhões aí de pessoas, através do marketing digital, sem conhecer. Eu não descarto o ambiente de network, o cliente me indicar, mas para mim escalar o meu negócio, eu preciso de acessar uma quantidade maior de pessoas. E como é que eu faço isso? Através do marketing digital. Ah, mas é só ir para o marketing digital? Não, é produzindo conteúdo de valor para o seu cliente. O que eu estou fazendo aqui para engenheiro, arquiteto e dono de construtora? Produzir conteúdo gratuito de alto valor para que você possa prosperar na construção civil. Olha que trem doido. Então você precisa produzir conteúdo de alto valor, se for no caso de projetos. Deixa eu só tirar aqui do não perturbe aqui para eu parar de ligar aqui. Você precisa de produzir conteúdo de alto valor para o seu cliente, para na hora que ele pensar em autoridade, falar, rapaz, espera aí, o fulano de tal lá, o Germano, esse cara entrega a obra no prazo, no custo e com qualidade. Opa, quando eu lembrar de construir uma obra, eu vou construir com ele, porque ele gerou um conteúdo tal que me ajudou aquele dia. Então, gera reciprocidade. Você conseguir ver verdade naquela pessoa que está falando, você vai querer, na hora que você precisar, lógico, no momento seu de compra, você vai querer. Lucas, beleza, eu entendi que é no marketing digital. Tá bom, vamos de passo a passo agora. Primeira coisa que você precisa de desenhar é o posicionamento. O que que você quer apresentar na sua rede social? Seja ela Google, Instagram, TikTok, YouTube, o que for. Posicionamento. O que que você quer apresentar? Quem que você quer apresentar? Que marca que você quer apresentar? Como que é essa marca? O que que ela entrega? Quais os valores dessa marca? Enfim, é a construção do seu branding. O que que é a sua marca? Falar de sua missão, visão, valores, seu posicionamento, falar o que o que você gosta e o que você não gosta. Então, é um conjunto de coisas. Quem chegou na live agora, nós estamos falando do setor mais importante que tem numa empresa e não é obra, tá? Qual é o setor mais importante dentro de uma construtora que eu posso garantir para vocês que não é obra. Quem chegou no começo já sabe o que eu estou falando, tá? Inclusive é uma arte. Eu estou falando aqui para vocês sobre uma arte. Então a primeira coisa é posicionar. A segunda coisa, com quem que você vai falar? Nesse momento eu tenho definido, eu estou falando com o engenheiro, estou falando com o arquiteto, eu estou falando com o dono de construtora. Lá na Rio Construção, eu falo para empresários que desejam construir ou famílias que desejam construir. Eu tenho a minha persona definida lá na Rio Construção. Porque se eu não tiver, eu vou falar aleatório.
Uma hora eu estou falando com funcionário público, uma hora eu estou falando com empresário, uma hora eu estou falando com estudante, outra hora eu estou falando com isso. Eu preciso de uma persona e de um posicionamento, porque senão eu vou falar bobeira. Então, quando eu tenho esse posicionamento, essa persona, eu já sei o que eu vou falar e para quem eu vou falar. Depois disso pronto, eu vou criar o que? Uma recorrência. Recorrência de postagem, é o que eu falei. Você vai dar conta de postar todo dia? Ou é 2 vezes por semana? Assume o compromisso com você mesmo e vai para cima. É 2 vezes por semana? Não mude, é 2 vezes por semana. O fato é, lembra que é uma avenida de clientes? Se eu apareço 1 vez por semana, eu acesso uma quantidade de pessoas. Se eu posto 2 vezes por semana, eu acesso outra quantidade de pessoas. Se eu posto todos os dias, eu acesso outra quantidade de pessoas. Se eu posto 2 vezes por dia, eu acesso. Quanto mais conteúdo de valor você coloca na sua rede social, mais relacionamento você tem com pessoas que não te conhecem fisicamente, mas que em algum momento vai desejar comprar. Lucas, isso é óbvio, tá bom, então por que você está ainda consumindo conteúdo e não está produzindo? Por que ainda você consome apenas conteúdo e não produz conteúdo? Então, quando eu falo de postar com recorrência, é relacionar. Lembra que antes da venda tem relacionamento? O que eu estou fazendo? Eu estou relacionando com vocês. Contei um pouco da minha vida aqui no começo. Estou relacionando com vocês. Né? Nós temos o melhor software de gestão de construtora e obra do mercado. E ele em breve será lançado. Já contei isso para vocês. Vai ser um software de engenheiro para engenheiro. Já estou falando isso. Eu fiz porque a dor era minha, não era sua. Mas eu sei que você tem ela. Você não tem planilha, você tem planilhas na mão, você não tem uma informação consolidada para fazer gestão do seu negócio. Depois que eu tenho posicionamento, eu tenho persona, eu tenho recorrência, eu tenho uma rede social ativa, funcionando. Tem gente que quer gastar dinheiro com tráfego pago sem ter uma persona, sem ter posicionamento, sem ter uma rede social ativa. Depois desses três, você pode ir lá e investir dinheiro. Você vai parar de gastar dinheiro no tráfego pago e você vai investir dinheiro em tráfego pago. Investimento, qual a diferença do investimento para um gasto, um custo? Investimento tem retorno. Então, quando eu invisto 5 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais, sei lá, 200 mil reais em tráfego pago, eu preciso de ter um ROI, um retorno sobre investimento. Só que você só vai para a fase do tráfego pago quando você tiver o quê? Uma rede social ativa que gera conteúdo de valor. Não é gerar conteúdo. Anota aí que tem uma pequena palavra no final que muda o jogo. Gerar conteúdo de valor. Lucas, o que é valor? Cara, é um conteúdo que agrega na vida dessa pessoa de alguma forma. Hoje eu estou aqui falando com o engenheiro, dono de construtora, né? Eu estou de alguma forma gerando valor na sua vida de algum jeito. Entendeu? Contando a minha história, o que que mudou o jogo na minha empresa? O que que fez com que eu escalasse mais o meu negócio? Estou dando aqui um passo a passo. Entendeu? Eu estou contando o meu case. Eu estou contando aqui o know-how que eu tive. É 19 anos no mercado. Vai fazer agora em setembro. Então eu preciso gerar valor. E o objetivo do setor de marketing é o quê? Vender mais. As pessoas às vezes não entendem isso. Não, é gerar demanda. Não. Primeiro vem em cima, ó. Primeira coisa do setor de marketing, vender mais. Depois eu construo marca e depois eu gero demanda. Olha que legal isso. O objetivo é vender mais. Marketing não está para brincar na empresa, não está para fazer postagem bonita. Marketing está numa empresa para botar dinheiro na conta. Para gerar demanda, sim. Construir marca, sim. Bom, o motivo de gerar demanda e se posicionar é o quê? Vender mais. Então, nós temos um setor muito, extremamente capitalista dentro de um negócio. É o setor mais importante para uma empresa se sustentar. Volto a dizer para os que chegaram agora. Problemas grandes em empresa que vende muito fica pequeno. Problemas pequenos em empresa que vende pouco fica grande. Por isso que é o setor mais importante de uma construtora. É vendas. É vender mais. Eu estou dizendo, estou caminhando e pavimentando como é que eu vendo mais. O primeiro pilar é marketing, posicionamento, persona, recorrência e depois tráfego pago. Eu meto uma turbina. O que é o tráfego pago? É uma rede social ativa, onde eu coloco uma turbina e essa turbina, esse carro que era 150 cavalos, ele virou 250 cavalos porque eu coloquei uma turbina. Eu aumentei a minha potência. Né? Tráfego pago, você pega lá a rede social orgânica que já está funcionando e coloca 100 reais, ele entrega para 5, 6, 10, 20 vezes mais pessoas.
Agora, se você não está na rede social ativa, você vai falar, ah, não, mas o problema é no tráfego pago. Não é no tráfego pago. O problema é que você não tinha uma rede social ativa. Em seguida, nós vamos aí entendendo o que é esse pilar número 1. Nós vamos falar do pilar número 2. Entenda que venda você não pode depender apenas não depende de sorte e não pode depender apenas de indicação, tá? O marketing, só para você entender uma analogia, o marketing pega a bola do futebol, coloca no pênalti. E o vendedor é o cara que vem e bate nessa bola para marcar o gol. Então a gente precisa de entender isso, tá? O marketing bota a bola no pênalti, ele traz um cliente qualificado, ele gera uma demanda e coloca lá. E cavou o pênalti para você, você vai, botou a bola no pênalti e agora você vai o quê? Bater nessa bola. Qual a técnica que você tem para bater nessa bola? O que que você conhece daquele goleiro que vai pegar aquela bola que está naquele gol? O que você imaginou antes de bater naquela bola? São milésimos de segundos, são milésimos não, são segundos ali, né, para ele marcar o gol. O convite agora eu tô com a bola no pênalti, eu vou marcar o gol. O que que é o pilar número 2? Vendas. E assim, venda não é dom, venda não é sorte, venda é técnica. E é o que a gente vai falar um pouco agora, tá? Então, botei a bola no gol. Em vendas, eu preciso, seja no classe econômica, classe média ou classe alto padrão, né? Ou seja, obras econômicas, médio padrão, alto padrão. Agilidade no atendimento. Você não está vendendo, ó, estou com a lapiseira rosa hoje, ó. Você não está vendendo para o seu cliente uma lapiseira que custa R$ 30. Você está vendendo uma obra de 200 mil, de 500 mil, de 5 milhões, de 10 milhões. O cliente mandou um WhatsApp, você precisa criar um processo que você responda rápido, 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 rápido. Feita essa resposta rápida, a gente precisa de o quê? Ter uma comunicação verbal e não verbal adequada para o modelo de negócio. Eu atuo com o cliente alto padrão. Cara, não dá para mim ter um escritório zoneado. Eu preciso de um escritório organizado. Eu preciso de um escritório que o cliente entre e ele perceba valor, limpo, organizado, apresentável. Não é só a comunicação verbal que eu vou falar agora, é a comunicação não verbal. Ele passa, vê o time aqui do lado, vê todo mundo trabalhando, que é uma empresa estruturada. Você quer vender uma obra de milhões, atendendo um cara num boteco? Num boteco, modo de falar, num café? Não vai vender. Não tem como, porque é incompatível com o seu modelo de negócio. É a mesma coisa de você querer chutar uma bola maior do que o gol. Você precisa chutar uma bola, é óbvio isso, mas menor do que o gol. Então, agilidade no atendimento, comunicação não verbal. Comunicação verbal é o quê? Uma apresentação comercial roteirizada. Nós precisamos de um ambiente adequado e ter uma apresentação comercial roteirizada, onde tem toda a jornada que o cliente passa até a compra. Eu preciso de elevar a consciência dele até o final. Aprendizado, descoberta, consideração do problema, consideração da solução e oferta. Uma apresentação que tem toda essa jornada que o cliente passa. Quanto tempo que isso? Vai variar de 30 minutos a 1 hora uma apresentação comercial, aonde isso vai depender da complexidade do seu produto, tá? Então eu tenho uma apresentação comercial roteirizada. Fiz a apresentação, o cliente não fechou. Follow-up é o próximo. Eu preciso de um fluxo de cadência de follow-up. O que é follow-up? Entrar em contato com o cliente. De novo, venda consultiva, não venda agressiva, venda consultiva. Entre em contato com o cliente, gerando valor na vida dele de alguma forma. Cliente, você teve aqui isso e isso. Eu estava em fase de projeto, quer alguma ajuda? Levar o projeto para gerar alvará? Nunca aquela pergunta, e aí, vai fechar ou não vai? O cliente de obra, ele é diferente, ele é mais delicado, é mais sutil o atendimento. Eu preciso de ser mais consultivo nessa jornada, tá? Então eu preciso de follow-up, até logicamente o fechamento. A venda de obra eu não acredito que não pode ser uma venda empurrada de goela abaixo, porque depois esse cliente tende a te dar problema. Então eu gosto de elevando o nível de consciência do cliente em toda a jornada para que ele entre percebendo o valor no que eu estou entregando, ele entendendo como é que entrega uma obra no prazo, no custo e com qualidade. Lucas, e para mim vender, quais as características que eu preciso de ter? Eu vou dar para vocês agora os 3 pilares de um vendedor de sucesso. Eu precisei de desenvolver isso em mim para que eu chegasse e conseguisse hoje ter uma apresentação comercial com 50% de conversão.
Ou seja, de 100 pessoas que entram da porta para dentro e nós atendemos, eu e Bruna, inclusive é uma estatística, eu e Bruna atendendo, tem uma conversão maior para ser o casal, né? Mas isso nem todo mundo tem essa oportunidade, às vezes está sozinho, não tem problema nenhum, constrói narrativa para ter uma alta conversão sozinho, né? Então eu preciso de ter ambição, primeiro, o que pode me mudar a minha vida? É através da venda que você muda de vida. Se tem um negócio que está dessa proporção em mudança de vida, é você acessar vendas. E eu preciso entender quais os 3 pilares de um vendedor de sucesso. Primeiro, a ambição. Eu renuncio à vida que eu tenho hoje porque eu quero a vida X. Eu renuncio o ponto A, eu quero ir para o ponto B. Eu renuncio a andar de ônibus ou para andar numa moto. Eu renuncio a andar numa moto para andar num carro. Eu renuncio a andar num carro popular para andar num SW4. Eu renuncio a andar no SW4 para mim andar de avião. Assim, eu não sei por qual motivo que você precisa de renunciar. Agora, se você não tiver a ambição de mudar, exemplo, de um carro melhor de um carro X para um carro Y melhor, de fato, é difícil você vender. Então, a ambição é muito o primeiro passo. Eu sonhei em ter empresa, né, para transbordar na minha vida e na vida das pessoas que estão à minha volta, né? Eu tenho sonhos materiais, mas eu também tenho sonhos que são intangíveis, de levar a prosperidade em quem está à minha volta. Então precisa de ter essa ambição. Qual é o motivo? Qual é o porquê? Qual é o seu porquê? Depois da ambição, eu tenho o pilar técnica. Não adianta eu ter a ambição gigante e eu não ter técnica, porque eu vou ter frustração. Não adianta eu ter uma ambição, eu vou trocar de avião, ou eu vou comprar um avião daqui de 5 anos. Tá, eu tenho uma ambição forte, só que eu não tenho a técnica de vender. Eu não entendo o que é um follow-up, eu não entendo o que é uma apresentação comercial, eu não entendo o que é gatilho mental. Inclusive, cadê o livro de gatilho mental, que é o mais poderoso que tem? Alguém está lendo, será? Hã? Alguém está lendo? Que é o Armas da Persuasão, que é uma técnica. Então eu preciso de ter técnicas de entender que eu não posso atender um cliente em um ambiente inadequado com o meu modelo de negócio. Até eu preciso de entender o que é uma copy, o que é persuasão. Eu preciso de entender o momento no fluxo de cadência que eu vou entrar em contato com o meu cliente. Então eu preciso de ambição, eu preciso de técnica. Como é que eu adquiro técnica? Lendo um livro, fazendo curso, praticando com o cliente, ajustando a minha copy. A gente precisa de estudando o tempo inteiro. Eu estou o tempo inteiro. Eu entendo que vender é uma arte. Lucas, você já é um vendedor nato. Não, cara, eu estou estudando o tempo inteiro. É igual liderança. Eu estou o tempo inteiro estudando liderança e vendas. Por que que eu estou estudando liderança e vendas o tempo inteiro? Porque eu sei que são 2 atributos de um empresário que não tem limite, não tem fim. Eu preciso estudar isso o tempo inteiro. E o terceiro pilar de um vendedor de sucesso. Por incrível que pareça, hoje nós fechamos 2 contratos na empresa. Um de obra e um de orçamento, né? Que a gente tem 2 fases, o orçamento e depois a obra. Só que eu poderia ter levado o não. O não, lembra de 100 pessoas que vêm na empresa, 50 me dá não. Imagina dos 50 que me desse não, eu fosse chorar, fosse ficar triste, fosse ficar deprimido. Eu preciso de entender que eu vou ter muitos nãos para mim ter um sim. Ou melhor, eu vou ter 50 não e 50 sim. Então, e às vezes você no começo vai ter de 100 pessoas, 70 não, 80 não, 10, 20 sim. O quanto você gera emoção, o que é gerir emoção? É sobre o que você faz com o que acontece com você. Olha o que é doido isso. Gerir emoção é sobre o que você faz. Acabei de bater um carro na rua. É um exemplo, não bati não. Acabei de bater meu carro na rua. Eu tenho inúmeras opções. Rapaz, eu posso descer e bater no cara que você bateu errado. Eu posso ir lá e agradecer para ele e falar, pai, foi um livramento. Eu imagino que se eu não tivesse batido no seu, eu ia bater em outro e ia me dar um problema muito grande. Eu posso ir lá e falar assim, rapaz, vamos resolver isso aqui. Quem está certo, quem está errado? Não vamos buscar quem está certo, quem está errado, não. Você tem vários caminhos para você resolver um conflito, ou um problema, ou um desafio, do que você quiser chamar. Agora, quem não gera emoção, não fechou o contrato, eu vou chorar. Tem cara que não fechou o contrato e fala, pai, deixa eu ver o que eu errei aqui na técnica de atender.
Rapaz, está faltando ambição. Eu não botei energia nessa apresentação, não. Então, gerir emoção é sobre o que você faz com o que acontece com você. É o comportamento que você tem com o que acontece com você. Eu escolhi, quando um cliente me dá um não, eu descobri o porquê, para me melhorar o meu processo, para me melhorar as minhas técnicas. Eu descobri que cliente não fecha comigo, às vezes, é por livramento. Então, assim, é sobre quando você tem ambição, você tem técnica, você tem gestão das emoções, você vai vender. Não tem jeito, você vai vender. E esse é o pilar número 2, né, que é vendas. Pilar número 1, marketing. Pilar número 2, vendas. O maior motor, combustível de uma empresa e mais importante é vender. No final, o seu gol, vamos voltar lá no bateu a bola. É a bola marcar o gol e o juiz apitar para o meio do campo e falar gol. O seu gol é o contrato dentro da sua empresa, é o faturamento para você viver e sobreviver. Por isso que eu acho muito importante, hoje eu não quis falar de obra ou de método, né, ou de autorresponsabilidade. Inclusive, olha isso aqui, ó, o que eu faço na minha empresa? É comportamento. 20 livros de autorresponsabilidade. Não entra, eu amo dar esse livro para os outros. Foi um livro que mudou minha vida, né? Ó, 20, aqui tem 10, lá em cima tem mais 10. Depois eu tenho que arrumar. Eu fiz bagunça aqui. Tudo é apresentação, né? 20 livros de autorresponsabilidade. Para quem entrar na empresa, tem que ler esse livro, não só ler, também apresentar. Pessoas que eu gosto, que eu tive algum relacionamento, eu dou esse livro. Porque foi um livro, quando eu entendi, foi até a live passada, quando eu entendi que tudo que acontece na minha vida é culpa minha, eu peguei no leme da minha embarcação, eu sou o protagonista e eu vou escrever minha história. E eu sugiro que você, enquanto empresário, escreva sua história no mundo das vendas, no mundo do marketing. Saia de um consumidor de conteúdo para um produtor de conteúdo. Saia de um tirador de pedido para um vendedor de verdade. O vendedor de verdade, ele pega a fruta lá em cima no pé, não só a de baixo do pé, que é mais fácil. As frutas de baixo de uma árvore, no mundo das vendas, a concorrência é grande. E o Walt Disney fala que gosta do impossível. O impossível é pegar as frutas de cima, são os melhores clientes. E por incrível que pareça, tá? É as frutas mais doces. Então, assim, engenheiro, arquiteto e dono de construtora, não fique dependendo da sorte ou apenas de indicação para vender. Não fique dependendo de, cara, do nada para você vender. Acredita em método. Acredita que precisa do marketing, vendas, relacionamento. E por isso, vendo que marketing e vendas é uma das coisas mais importantes dentro de uma empresa, é a mola propulsora, é o vagão que puxa tudo, né? E a locomoção que puxa todos os vagões. No dia 2 do Orçamento Empresarial, a gente fala 100% destrinchado como que é o marketing e vendas da Rio Construção. Como que o Lucas e a Bruna gera recorrência de contrato. Lógico que é 20, 30 minutos, é muito um resumão. No dia 2, você para de correr atrás de cliente no Orçamento Empresarial e o cliente começa a correr atrás de você. Você vai entender como é que você escala o seu negócio. Porque no dia 1 é método. Como é que eu consigo 10, 15, 20 horas ao mesmo tempo? Agora, no dia 2 é marketing e vendas. Por que, Lucas, você coloca marketing e vendas no seu empresarial? Porque é uma das coisas mais importantes. Ou melhor, é a coisa mais importante. No seu empresarial, quem está aqui e não sabe, no dia 1 é uma imersão dentro da Rio Construção, é a única imersão dentro de uma construtora no Brasil, onde o player Lucas Arruda, que joga o jogo há 19 anos no mercado, que tem 128 obras entregues, 3 prêmios de inovação, geriu múltiplas 26 obras ao mesmo tempo, ministra para vocês. Dia 1, metodologia. Você vai aprender a entregar a obra no prazo, no custo e com qualidade. E não só isso, comodidade, gerando o que? Lucro e liberdade para você fazer o que você quer. Nós vamos ensinar a gestão. Você fazer a gestão do seu negócio por indicadores. Os 3 indicadores de uma construtora e os 3 indicadores de uma obra. Para você não sair doido apagando incêndio o tempo inteiro. Nesse dia, você sai já do caos operacional e senta na cadeira de estratégico. No dia 2, marketing e vendas. Aonde que a gente vai ensinar você a lotar a agenda de contrato, parar de correr atrás de cliente, o cliente correr atrás de você. O cliente precisa perceber o valor que você entrega enquanto dono de construtora. Isso é muito legal você entender isso. E no dia 3 é como criar um time engajado, um time confiante, um time independente, para que você possa o quê? Ter uma cultura, que você possa viajar.
para que você possa sentar, de fato, na cadeira do estratégico e a operação do seu negócio acontecer. O próximo a turma do Orçã Empresarial, que é a turma 17, vai acontecer nos dias 4, 5 e 6 de junho, aqui dentro da Rio. Inclusive, no primeiro dia, nós vamos em uma obra juntos. E o seguinte, as vagas são limitadas, no nosso auditório são apenas 26 vagas, já está com a maioria das vagas preenchidas, a maioria das pessoas deixa para o final, você tem que programar passagem, programar tudo, se organize para você o quê? Sair de um pagador de incêndio para um gestor de fato. Sair de uma, duas obrinhas em execução para 10, 15, 20 obras em execução através de método. Você parar de quê? Desacreditar de um time e querer fazer tudo sozinho. Então vem para cima, o link está na bio, tá? Vamos juntos transformar o mercado da construção civil. Você vai sair do apagador de incêndio com peça-chave, tá? Ter cliente satisfeito, ter lucro no seu negócio, ter liberdade para você fazer o que você gosta de fato. Tá? Vamos para cima, vamos juntos aí transformar esse mercado. Você engenheiro, arquiteto e dono de construção.